Oi pessoal do YouTube, tudo bom com vocês? Mais um vídeo hoje pra vocês aqui no canal e hoje com uma novidade, falar sobre visto americano. Sim, eu vou viajar para os Estados Unidos até que enfim realizar meu sonho desde menina, gente, desde criança. Quem nunca teve um sonho, né? De ir pra Disney. Pois é, eu sou uma dessas pessoas. Eu sempre tive vontade de ir pra Disney, conhecer o Mickey, conhecer a Minnie, o Pateta e toda aquela turma legal lá da Disney. E nós vamos, se Deus quiser, o ano que vem, início do ano que vem. E eu vim contar pra vocês a minha experiência com o passaporte e o visto americano. Então, gente, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Esse aqui é o do meu marido, peraí. Esse aqui é o meu passaporte. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Tcharam! Essa careta feia. E aqui o meu visto. Tcharam! Americano. Então, gente, a minha experiência com o visto americano foi a seguinte. Foi muito rápido para tirar, a gente não teve problema nenhum, super tranquilo, não precisamos de ajuda. Tem gente que pede ajuda a um monte de gente para poder preencher os formulários. A gente não pediu ajuda para ninguém, fizemos eu e meu esposo mesmo. Super tranquilo, não foi nenhum bicho de sete cabeças, sabe? Igual tem muita gente que fala que é difícil. A gente não achou, não foi difícil, não teve dificuldade. O que mais demorou mesmo foi juntar o dinheiro pra ir, gente, porque o resto foi super fácil. Porque, gente não tinha... Eu tinha um passaporte de quando eu mexia com desfile, essas coisas que eu ia, né, viajar e acabou que eu não fui e tal, mas o meu passaporte estava vencido, então eu precisei trocar o meu passaporte, né, fazer um novo passaporte. Então comecei do zero como qualquer outra pessoa. Meu marido não tinha o passaporte, ele tirou também, o meu filho também tirou. Então nós fomos até a agência do UAI, aqui na nossa cidade, que é onde que é um posto, né, que atende várias especialidades, Polícia Federal, Polícia Civil, e lá tem a Polícia Federal. Então a gente foi lá, tirou nosso passaporte, com 15 dias, a gente fez a solicitação, na verdade, pagamos, né, a taxa, depois a gente agendou um horário, foi lá, tirou a foto, fez o passaporte e ficamos aguardando a chegada do passaporte. Foram 15 dias para chegar nosso passaporte. Assim que chegou o nosso passaporte, a gente foi preencher o DS-160, que é o primeiro passo para o visto americano, né? Primeiro você tem que entrar no site e preencher o DS-160. É um formulário bem extenso, ele é todo em inglês, tá? É um formulário bem extenso e daí qual que é a minha dica, gente? Muita gente contrata pessoas que cobram 150, outras eu vi pessoas cobrando 250 para preencher esse formulário e não tem necessidade, gente, não tem necessidade. Meu marido, ele fala assim pouca coisa em inglês, foi ele que, né, que traduzia melhor o formulário. Só que o que a gente descobriu? Tinha muita gente, a gente estava procurando vídeos aqui no YouTube e muita gente falando que colocava lá na página do DS-160 para traduzir e ele não traduzia, continuava em inglês. Só que ele realmente não traduz. O que é que você tem que fazer? Você tem que colocar lá em cima mesmo, tem as línguas e você coloca português. E aí o formulário ele não passa, ele não traduz para o português. Você tem que colocar o mouse em cima da pergunta e aí logo acima vai aparecer um retângulozinho com a pergunta em português. E aí você pode responder ela em português ou em inglês, do jeito que você achar melhor. Mas não precisa você contratar ninguém para fazer esse formulário, porque ele é super tranquilo, não tem segredo nenhum. Você fazendo isso, colocando lá em cima para traduzir e colocando a setinha do mouse em cima da pergunta em português, aí vai aparecer logo acima um retângulozinho com a tradução em português para você. Então foi super tranquilo. É um formulário bastante extenso, gente. Vocês têm que responder só a verdade, nada mais que a verdade, porque se você mentir nesse formulário e chegar lá na hora da entrevista e não bater as suas respostas com o que você colocou no seu DS-160, seu visto vai ser negado, tá? Então, lá pergunta qual que é seu emprego, qual foi o seu último emprego, responda tudo a verdade. Qual que é a sua renda familiar, você responda a verdade. Quem vai pagar a sua viagem, se é você ou se é um terceiro. Você coloca exatamente a realidade, a verdade. Porque senão, qualquer coisinha que eles assim acharem que você tá mentindo, eles negam seu visto.
Então aí depois que eu preenchi esse formulário 10.160, a gente foi para a página do consulado americano, que foi onde a gente pagou a taxa. Em dólar, eu não vou saber falar para vocês em dólar hoje quanto que tá, porque foi uns 3 meses aqui atrás. Mas eu lembro que eu e o meu marido pagamos 1.088, já convertido, tá, pro real. Pagamos nós dois o visto por 1.088. Daí, você vai ser direcionado para essa página do consulado, onde que você vai agendar a sua visita ao CASV e a sua visita ao consulado, que é onde tem entrevista. O CASV, é bom que você agende o CASV antes, um dia antes da sua entrevista, porque você não pode chegar na entrevista sem ter passado pelo CASV primeiro. Então, um dia você agenda a sua entrevista no CASV. Lá no CASV é super tranquilo, gente, não tem segredo nenhum, lá é só mesmo para colher suas digitais e para tirar sua foto pro visto, tá? Não é entrevista, não é nada, é super tranquilo. Isso você vai fazer em um dia. No outro dia, você já vai pro consulado americano, que é onde que você vai ter a entrevista com os agentes de imigração. Tem gente que fala que é cônsul, gente, mas não é o cônsul que tá lá, são os agentes lá de sei lá do que, mas o cônsul aqui não é. Então, daí você chega no consulado, você não pode levar celular, relógio digital, nada disso você pode entrar. Você só pode entrar com sua pasta e seus documentos. Você vai passar por uma revista primeiro, vai tirar casaco, tudo, deixar, né, passar pelo detector de metal e eles vão te encaminhar para uma outra fila. Como a gente estava com criança de colo, gente, foi super rápido. Tem gente que fala, né, que fica lá horas e horas naquela fila. Realmente a fila estava gigantesca. A gente tirou no consulado de São Paulo, que é o mais próximo, que a gente achou melhor aqui de Minas. A gente mora em Minas Gerais. Aqui em Minas Gerais não tem, em Belo Horizonte, né, que é a capital daqui de Minas, a gente tem só o CASV, que não compensava a gente ir em Belo Horizonte para ir no CASV e depois ir para São Paulo para tirar o visto. Não compensava. Então, a gente fez tudo em São Paulo mesmo. Mas tem, se eu não me engano, tem Recife, Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo. São esses 4 lugares que tem, se eu não me engano. A gente foi para São Paulo e fizemos tudo lá, tá? E daí, quando a gente chegou, como a gente estava com criança, e foi bem cedinho, assim, ela estava no meu colo, enjoadinha, a mulher falou assim, ó, vocês podem ir pra fila preferencial. Gente, da hora que a gente entrou lá no consulado, até a hora que a gente saiu, foi questão, assim, de 20 minutos. Fez tudo, sabe? A gente foi pra uma fila diferente, mas tinha muita gente na fila, muita gente mesmo, dava voltas e mais voltas. Então, quando você for, vai com um sapato mais confortável, uma roupa mais confortável, não precisa ir arrumadinho, emperequetado. Eu vi muita gente lá de calça jeans mesmo, sabe? Blusinha regatinha, com casaquinho por cima, simples mesmo. Tem gente que vai de terninho, sabe? Mulher de terninho, homem com aquelas blusas social, chique. Não precisa disso, gente. Eles não estão ali pra olhar isso não, tá? Então, assim, gente, eu recomendo para aquelas pessoas que não vão pegar fila preferencial, que vão na fila comum, simples, eu recomendo que vá com um sapato confortável, que não machuque o pé, uma roupa confortável, porque pode ser que você vai ficar ali muitas horas, né, muito tempo ali em pé, e não tem lugar para sentar, é uma fila que você vai andando em pé, né, igual fila de banco mesmo. Quando a gente foi chamado no guichê, lá no consulado é assim, gente, é um guichê como se fosse... como que eu vou explicar pra vocês? É um tanto de guichezinho, um do lado do outro. E você consegue ouvir tudo que a outra pessoa que tá ali nos guichês estão fazendo. Você vê a hora que o visto é negado, a hora que o visto é, né, aprovado. Você vê pessoas saindo chorando, você vê pessoas saindo pulando de alegria. Então você vê tudo. E aquilo ali te deixa um pouco nervoso. Porque às vezes, né, você tá vendo uma pessoa que tá sendo o visto negado, então você fica assim apreensivo, né? Será que o meu também vai ser? Então, o que acontece? Eu não estou trabalhando no momento. A única coisa que eu estou trabalhando é com o YouTube. Só que eu não quis colocar que eu era YouTube, por quê? O meu canal ainda é um canal pequeno, eu não estou recebendo grandes coisas ainda com o canal. Então, assim, se eu colocasse a minha renda fixa aqui com o canal e falasse que eu iria pagar minha viagem, com certeza eles negariam o meu visto. Então, eu me coloquei como dependente do meu marido, como se ele fosse pagar a viagem pra mim. Então, assim, na hora de preencher o 10.160, eu coloquei
Quem vai pagar a sua viagem? É você ou outro? Eu coloquei outro, e aí pergunta quem? Aí eu coloquei meu marido. E aí lá na hora, quando a mulher abriu o sistema lá, a gente lá abriu o sistema, ela já viu que, no meu caso, quem iria bancar a viagem seria meu marido, né? Então ela já não perguntou nada pra mim, ela perguntou tudo diretamente pra ele. Eu não respondi uma pergunta sequer. Às vezes eu entrava até no meio pra responder as dele, pra mim não ficar totalmente calada, né? Tipo assim, muda na entrevista. Então, a Zigo mesmo, ela perguntou, vocês estão indo pra onde? Aí eu que respondi, estamos indo pra Orlando. Ela perguntou quantos dias a gente vai ficar, eu falei que a gente pretende ficar de 9 a 10 dias. Ela perguntou quando, eu falei que seria no primeiro semestre de 2018. Ela perguntou qual que era a renda familiar, daí meu marido já respondeu, né, X. Ela perguntou se teria como a gente provar essa renda. E aí meu marido levou os contra-cheques, né, da empresa, dos últimos 12 meses, ele levou tudo, ele é empresário, ele tem uma empresa, então ele levou os contra-cheques dele, a renda, né, dele por mês, e aí entregou para ela, quando ela pediu, ela olhou, ficou assim uns 30 segundos só, olhando ali a papelada, entregou pra gente. Acho que foi isso, gente. Não teve muita pergunta, não. A gente levou uma pasta de coisas, porque eu vinha assistindo os vídeos aqui no YouTube, né? E o pessoal mandava levar. Se você tem uma casa no seu nome, leve o papel, né? Os documentos, a documentação da casa, porque eles podem pedir para provar que você tem um vínculo aqui no Brasil e tal. Aí levamos documento de carro, documento de casas, de tudo, levamos tudo. E não precisou de nada disso, sabe? Assim, não pediu nada disso. Depois que ela devolveu os papéis do meu esposo, né, da renda, ela pediu para guardar, a gente guardou tudo, e daí ela falou, parabéns, o visto de vocês foi aprovado, entregou um papelzinho pra gente, que segue as informações de quando o visto vai chegar, e aí a gente deu bom dia pra ela, agradeceu, e ó, cascamos fora, super natural, quando chegou lá fora que nós começamos a comemorar, né, e alegria pura. Mas foi super tranquilo, gente. O agente, né, ou o cônsul, sei lá, como vocês quiserem chamar, eles não ficam rindo pra você, né, tipo assim, fazendo careta, carinha boa e tal, porque eles estão ali justamente pra isso, que é pra impor respeito, né, e te pôr medo também, porque aonde que eles pegam as pessoas que estão mentindo, que realmente estão indo pra lá, ou pra morar, ou pra trabalhar, né, e tal, impondo esse respeito, né? Então, tipo assim, eles não ficam com brincadeirinhas com você, nem nada. Então, o que você tem que fazer é manter a seriedade também, né? E passar o máximo de confiança possível, não mentir nas suas informações, que eu acho que o visto é aprovado. Então é isso, gente. Eu espero que eu tenha passado para vocês toda a minha experiência, eu espero que tenha ajudado vocês em alguma coisa. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha aí para ajudar na divulgação. Se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!